Uma rua é a primeira vez para nós dois, já se inicia sem muitas explicações sobre a protagonista. Só aparece ela, criança, correndo por uma floresta em meio à neve. Mas se é dito que, pelo visto, é uma floresta nórdica. Uma rua diz que uma floresta nórdica é o lugar onde as forças da natureza se combinam. Se é dito que nela existem fenômenos raros. Em locais assim tem o aparecimento de um grande grupo de luzes, como vagalumes. E quando a energia do sangue das bruxas toca em uma dessas luzes semelhantes a um vagalume, é dito que a guarda das bruxas está aparecendo. A protagonista encontra essas luzes, e delas surge um gato preto. A menina pergunta se ele é o guardião ancestral das bruxas, e se for, ela pede para que ele salve sua mãe. Depois dessa fala, é revelado para nós, leitores, que essa menina, na verdade, é uma reencarnada. Em sua vida passada, ela foi uma professora que trabalhava muito bem e gostava de seu trabalho. Mas um dia sofreu um acidente e acabou morrendo. Novidade. Ao morrer, ela entra dentro de uma novel em que os protagonistas são Kallen, o protagonista masculino, e Julie, a protagonista feminina. A história começa no Império, que eu acho que se pronuncia Perseid, que é onde eles vivem. Nesse Império há um poder divino que o deus Labrick deu aos humanos. É ele que guia os humildes humanos ao céu. Ele curou pessoas e conduziu energias maléficas. O Império era um país que excluía qualquer forma de poder que não fosse sagrada. Por isso o poder das bruxas foi considerado como maléfico. Feitiços, alucinações, os 4 elementos e até invocações. As habilidades dos estados das bruxas variam, e elas eram mais poderosas do que qualquer homem. Mas elas não poderiam sobreviver às caças, às bruxas conduzidas pelo Império. Então, para evitar que seus descendentes despertassem como bruxas em idade precoce, só descendentes que tocam algum tipo de objeto e sintam algo em seu coração podem usar o seu poder. Na primavera, com a protagonista feminina Julie grávida, o corpo dela continha não só sua filha, mas também seu forte poder. Isso começou a enfraquecê-la, mas ela pensava em segurança em primeiro lugar. E por isso ela também foi muito longe para esconder que sua filha seria uma descendente de bruxa. Julia decidiu fugir com Dahlia, uma serva, que ajudou-a. Assim, nem o templo e nem o protagonista masculino poderiam as encontrar. E a história termina com a trágica morte de Julia. A protagonista, ela acabou reencarnando na filha de Julie. Em sua vida anterior, ela era órfã e nunca tinha recebido amor de uma família. Com Julia dando carinho, atenção e amor, ela começou a amá-la. Julie e nossa protagonista, Ariete, evitaram todas as armadilhas do templo, tentando mudar o rumo original da história. E foi assim que Ariete chegou aos 6 anos de idade, sem ter que enfrentar a morte, que originalmente deveria ocorrer quando ela tinha 5 anos. No entanto, a saúde de Julie não melhorou. Ariete trabalhou muito para tentar encontrar um guardião, mas quando ela chegou em casa, Julie já estava morta. O guardião que ela encontrou acabou se transformando em um corvo para ficar sempre ao lado dela e a confortar. Apesar de estar muito triste, Ariete tenta não ficar pensando muito na morte de sua mãe, porque agora com ela morta, ela terá que se virar sozinha para escapar do templo e também se preocupa com a segurança de Dahlia. Infelizmente, ela tem muitas responsabilidades nas costas dela e muitos medos e temores para ficar de luto. No dia do funeral, o protagonista masculino acaba aparecendo. Ele se ajoelha triste em frente ao corpo já morto de Julie. Ariete logo o reconhece e o chama de pai. No momento ela precisa pensar em sua sobrevivência. E agora, se agarrando ao protagonista, seu pai, é a melhor maneira para que ela consiga crescer e no futuro se vingar do templo. E aqui chegamos em um problema, porque quando eu estava lendo o primeiro capítulo, o nome da protagonista estava Ariete. Mas agora, no segundo, tá Mariette.
Pera, Mariette ou Marinette? É. É Mariette. Ah, eu vou continuar chamando de Ariete porque eu acho bem mais bonitinho. Quando criança, a mãe de Ariete sempre falava sobre seu pai e a fez fazer uma promessa de Mindinho que, quando ela encontrasse ele, ela teria que cuidá-lo, pois, apesar dele ser forte e bonito, ele é um idiota. Querendo sobreviver e também lembrando dessa promessa que fez para sua mãe, ela se aproxima de seu pai e lembra que após a morte de Julie, ele ficou sem dormir, comer e ficava sempre perto de seu túmulo. Por isso, a qualquer momento ele poderia cair morto igual Julie. Apesar dele ser conhecido por um homem frio que não se importava com ninguém, ele era o tipo de homem que faria qualquer coisa por uma mulher que fosse importante para ele. Por isso, depois que ele perdeu Julie, ele se tornou um homem que poderia facilmente ser quebrado. Ariete segura o tecido da roupa de seu pai. Ela diz que a mãe dela odiava chorar, então era para ele não fazer isso. Mesmo estando com determinação, ela pensa que isso ainda é assustador e se esconde atrás de Dália. Depois disso, os subordinados do pai de Ariete vieram ajudar no funeral. Ariete diz que Julie não queria receber a bênção dos deuses, e Dália fala que é verdade. Julie pediu para descansar num lugar tranquilo, onde florescem flores selvagens. Com a saída de seu pai, Ariete fala que Dália pode voltar para sua casa, onde estão sua mãe e seu pai. Mas ela se recusa, pois quer cuidar de Ariete para o resto da vida. Mas Ariete nega e segura a veste de seu pai, e afirma que está tudo bem, pois agora ela o tem. Ele diz que irá levar Ariete com ele. Dália afirma que ela está confiante de que sempre pode ficar ao lado de Ariete. Mas já que ela quer assim, ela o dá um doce. Assim, Dália retorna em segurança para sua casa. Ariete a observou até a carruagem desaparecer de vista. O pai de Ariete diz que não sabe por onde começar, afinal, é novo para ele ter uma filha. E Ariete rebate falando que é a primeira vez que ela tem um pai. É assustador, mas ela não pode se esconder para sempre. E ela tem que mudar o rumo do pai. Assim terminando o capítulo 2. Bom, esse é uma rua que eu peguei recentemente para ler e eu resolvi falar um pouquinho dele. Eu só encontrei 2 capítulos por enquanto. Por enquanto eu achei interessante até, sabe?